Nós damos muito mais valor para um homem muito mais puro do que com um homem rodado. Não existe essa. Porque homem e mulher rodado, você carrega uma poluição física, emocional e espiritual. Por exemplo, esse homem que ficou com um monte de outras mulheres, ele vai ter vícios, talvez emocionais, vícios sexuais, e que você não quer isso para você. Pelo menos uma mulher de alto valor não quer. Não quer comparação, não quer saber de lembrança, não quer falas que levem para qualquer lugar desse. Então, um homem muito rodado, atualmente, ele não traz nenhum tipo de alto valor para uma mulher de alto valor, muito pelo contrário. Isso daí é até visto como maus olhos para uma mulher de alto valor, porque esse homem vai ter que se purificar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ah, eu quero um cara que seja bom de cama, que seja caloroso, que seja desejado, que seja gato pra caralho, forte fisicamente, testo lá em cima, tal. Passar por um processo de jejum, de oração, desligar na terra o que ele ligou no céu, se ele for sendo levado à consciência, porque senão, você sabe que na hora que eles tiverem uma relação sexual, isso é transmitido até pro filho que eles vão ter. Então vai passar coisas genéticas da pessoa que ficou. Pode ser burrice, ansiedade, depressão. Por exemplo, muitas pessoas... É verdade, gente. É triste. Gente, burro é difícil não ter mais de 2 neurônios. Isso passa geneticamente de parceiros que você teve no passado. E, inclusive, os espíritos de opressão, por exemplo, tem muita gente que é oprimida, não sabe decidir, não sabe se posicionar. Esses espíritos de opressão vêm da prostituição. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Porque uma prostituta, veja bem, ela fica com quantos homens num dia? 10? Nossa, 15? por aí, 20 por semana? Cada um, seja, sei lá, que cobra caro, barato, ela quer fazer aquilo ali, ela tá vendendo o corpo dela, a alma e o espírito. E aí ela fica com um monte de homem, um homem fica com uma... Você sabe quantos espíritos demoníacos você tá carregando dentro de você? É lá ele. Deus é mais. Então você carrega isso pra dentro de você, isso traz opressão. Tem homem que não vai destravar na vida financeira, emocional, de comunicação por causa de espírito de opressão demoníaco. Então isso precisa ser quebrado. Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Sei lá, 0,2% são gatos pra... Eu, sinceramente, vou ter que discordar aí respeitosamente com a especialista do vídeo, porque eu acho que é exatamente isso que ela falou, só que ao contrário. Quanto mais parceira o cara tiver, mais parceira ele vai ter. Porque se o cara teve toda essa quantidade de relacionamento, não foi à toa. Alguma coisa ele tem. Ou o cara é muito gato, ou tem boas condições financeiras, ou é um cara desenrolado socialmente. Ou seja, alguma característica ele vai ter que chama a atenção dessas donzelas. E você acha mesmo que alguma vai falar, ah não quero esse cara não, ele é muito gato pra mim. Ou senão ele é muito rico, ou ele é muito legal e eu tô de boa. Como ele já teve várias parceiras, eu vou deixar pra próxima. Eu acho que isso nunca acontece. Muito pelo contrário. Inclusive diz o professor Chapeleta que quando o homem começa a se relacionar, usar aliança e tudo, muitas senhoras que nem olhavam na cara desse cara começam a enxergar ele com outros olhos, porque até de forma inconsciente, essas senhoras percebem que esse cara já foi selecionado por alguma característica que é positiva para as mulheres e é dentro. É isso que acontece. Agora o contrário também acontece. Quanto menos parceira o cara teve, menos ele vai continuar tendo. Pelo menos é exatamente isso que acontece comigo. Eu, por exemplo, senhores, eu não sou um cara rodado, mas não por falta de vontade minha, principalmente quando eu era mais novo. Eu não me relacionei muito na minha vida porque não deixaram. Porque eu sempre tive a disposição, tratava as senhoras que eu tava ali conversando que nem a deusa da beleza absoluta e não adiantou absolutamente nada. E pergunta se eu sou valorizado e se agora tem mulheres querendo se relacionar comigo porque elas sabem que eu tive poucos relacionamentos. É óbvio que não, né, senhores? O que essa especialista do vídeo tá falando não faz o menor sentido. Uma senhora que conhece um cara que já teve muitos relacionamentos, ela não vai ver ele como um desbeiçado emocionalmente, que vai ficar comparando ela com outras que ele já se relacionou. Apesar que isso aí pode até acontecer, mas não é o que vai fazer as mulheres se interessar pelo cara ou não. Só se for um cara extremamente mulherengo, que quer ficar dando uma enjaulada com todo mundo e não respeita nada. Aí é diferente. Agora, se é um cara na dele, que não fica dando uma de simpático com toda mulher, e ele chama a atenção das guerreiras por outras características, vai por mim que é dentro, minha senhora. Não tem essa conversa de, ai não vou ficar com esse cara porque ele é rodado. Como eu disse, eu acho que quanto mais rodado o cara é, mais facilidade ele tem pra relacionamento. Porque além de tudo, o cara que não teve muitos relacionamentos, na hora do vamos ver, ele pode muito bem deixar a desejar, né, senhores? Eu mesmo tenho que confessar que só fui saber o que é borboleta paraguaia de verdade mesmo no Prochasca Roxa Night Club. No naturalzinho, com as pessoas que eu entortei o pescoço da girafa aí sem pagar,
tá? Geralmente era só o básicozinho mesmo, senhores. E olha lá ainda. Como eu tive poucos relacionamentos, já teve vez, principalmente quando eu era mais inexperiente, que eu não sabia nem muito bem como agir, qual microexpressão fazer, qual posição favorece mais, qual é o momento certo de proferir alguns xingamentos, claro, dentro do limite ali da situação, porque tem gente que gosta disso e o cara que não xinga é amigo, qual o melhor jeito de não dar duas bombadas e a corrente da bicicleta cair, e toda essa experiência o cara adquire como, senhores? Bater na virilha, né, minha senhora? Não é sendo puro igual ela tá falando, apesar que ela disse aí na questão religiosa, e eu respeito bastante tudo, não é disso que eu tô falando. Essa parte, como eu não entendo tanto, eu prefiro nem opinar. O que eu discordo respeitosamente dessa pessoa do vídeo, ela falar que o cara que teve poucas experiências vai ser o preferido das mulheres, porque não vai. Para com essa conversa. Outra coisa que ela falou que eu discordo completamente e não faz o menor sentido é que ela disse que quando o cara tem muitas interações, algumas características genéticas dessas pessoas que ele já se relacionou pode aparecer no filho que ele for ter com outra pessoa. E como que isso pode acontecer? Me explica. Se o cara se envolveu com uma pessoa, não tem como o material genético dessa guerreira entrar dentro do cara. Agora o contrário acontece. Quando o cara se relaciona com a guerreira, o material genético dele pode ficar dentro dela e dizem, eu não tenho certeza disso, que pode acontecer aquele fenômeno que os especialistas chamam de microquimerismo, que é quando uma senhora já teve alguns relacionamentos na vida e a maioria deles foi dentro, e quando essa pessoa for ter um filho, ela pode ter algumas características dos caras que ela já se relacionou, por supostamente esse DNA dos caras que ela já se relacionou permanecer dentro do corpo dela durante um tempo. E eu não tenho certeza disso, não posso afirmar nada se realmente acontece ou não, mas eu acho que acontece, viu, senhores? Então, resumidamente é isso. Eu acho que nenhuma mulher quer ficar com um cara que nunca ficou com mulher nenhuma, e também eu acho que esse negócio do cara carregar o material genético das senhoras que ele já se relacionou é impossível. E você pode até discordar de mim, não tem problema. Ai, Moreno Tatuado, você só tá falando isso porque você é um braço de merendeira e quase não teve relacionamentos e é um fracassado. É por isso que você tá indo contra aí o que essa especialista tá falando, mas é exatamente por isso que eu sei o que eu tô falando. Se eu fosse rodado, eu tenho certeza que a pista não ia estar tão salgada igual tá atualmente pra mim, porque eu não acho que 100% das senhoras que existem hoje em dia no mundo, nenhuma é boa pra relacionamento. O que eu acho é que as poucas que eu conheci até hoje não foram boas pra mim, mas disposição eu tenho pra me relacionar. Agora vale a pena se esforçar aí pra sair conhecendo pessoas aleatórias na rua, correndo o risco até de tomar uma denúncia por assédio, justamente pelo fato de eu não ser bonito. E tudo isso pra nada? Pra ficar com a rebarba de alguém aí? Eu acho que não compensa. E quanto à questão espiritual, religiosa, que a senhora do vídeo falou, eu respeito muito, senhores. Eu acho que sim, esse negócio de você sair se relacionando como se não houvesse amanhã, bagunça assim a sua vida espiritual. E eu creio que não só essa senhora aí, mas tantas outras coaches aí de relacionamento cristão, eu acho que é importante sim o trabalho delas, tem que falar mesmo de religião, mas a gente sabe que um dos ensinamentos que tá lá na Bíblia diz que a pessoa não pode ficar se deitando com outros caras aí aleatoriamente antes do casamento. E será que as varoas estão conseguindo fazer a parte delas pra querer ficar exigindo que o cara seja o tradicionalzão aí na internet? Porque senão não é justo. Ou a pessoa segue o que tá escrito lá ou não segue nada. Vai querer ficar escolhendo, ai não, eu me deitei sim com outros caras, mas eu me arrependo amargamente e Deus sabe de todas as coisas. E aí é muito fácil, porque no fundo o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: pro homem conseguir ter uma interação com uma pessoa, ele vai ter que ter algum atrativo ali que chama a atenção da guerreira. Dificilmente o cara que não tem nada a oferecer vai ter tanta facilidade assim pra relacionamento, e já com as varoas não é nada disso que acontece. Pra elas basta existir e querer. Pronto, isso é o suficiente para ela estar apta a ter vários relacionamentos, o tanto que ela aguentar, e já pro homem o negócio não é tão fácil desse jeito. É claro que esse questionamento não é sobre a pessoa do vídeo, não me interessa aí a vida particular dela, eu só joguei no ar, porque especialistas em relacionamento que falam sobre religiosidade tem um monte por aí. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: e as senhoras que são religiosas, elas seguem também o que está escrito na Bíblia? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você concorda com a opinião da especialista aí do vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Master Júnior, homens que acreditam que quanto menos relacionamentos ele tiver na vida dele, mais valorizado ele vai ser, só que depois de um tempo ele percebe que isso não faz a menor diferença, e muitos até se arrependem de não ter esfregado a cara em mais 10 beiçados bolivariano emocionalmente dos santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!